Era para ser um novo começo, um lugar paradisíaco com praias ensolaradas, gente sorridente e um futuro cheio de promessas. Mas no dia 7 de janeiro de 1972, a tranquilidade das Ilhas Havaianas foi quebrada por um crime brutal. Uma jovem de apenas 19 anos foi encontrada morta em seu apartamento em Honolulu. O caso se tornou um dos assassinatos mais misteriosos e duradouros do Havaí. E por quase 50 anos, ninguém soube quem matou Nancy Anderson. Eu sou Suelen Mota e hoje no Ouvidos do Crime você vai conhecer a história real do caso conhecido como The Aloha Murder. O assassinato que o tempo quase apagou, mas que a ciência trouxe de volta à luz. Mas antes de começarmos este episódio, queremos avisar que a história que você vai ouvir envolve assassinato, violência e temas sensíveis. Recomendamos descrição ao ouvir. Nancy Anderson nasceu em 10 de novembro de 1952 em Michigan, em uma família amorosa, filha de David Anderson e Marilyn Anderson. Era uma menina sorridente, cheia de sonhos e com uma alegria que iluminava quem estivesse por perto. Segundo seus irmãos, Nancy era extrovertida, curiosa e adorava cantar e atuar. Sempre era o centro das brincadeiras na infância. Nancy, ainda muito jovem, passou por um momento muito triste. Seu pai David morreu em um acidente de trabalho. Essa perda afetou profundamente a mãe, que passou a ser a base emocional e financeira da casa. Seu irmão Tom fala que Nancy, mesmo muito jovem, tentava ajudar e confortar a mãe, e que ela era o tipo de filha que iluminava o ambiente quando sorria. Ela cresceu cercada de carinho, seus irmãos lembram dela como uma pessoa que fazia todo mundo rir. Nancy tinha uma energia diferente, dessas que fazem a gente acreditar que o futuro vai ser bonito. Em 1971, aos 19 anos, ela decidiu que era hora de viver uma aventura. Trabalhou como garçonete em uma loja de donuts para economizar dinheiro para ir a Honolulu. Então ela deixou o Colorado e se mudou para o Havaí. Ela queria um recomeço, um lugar para chamar de lar, e talvez um pouco de liberdade. Em Honolulu, Nancy dividiu um pequeno apartamento com uma colega de quarto chamada Jodie Spooner, em Waikiki, uma área vibrante, cercada de turistas, muita música e cor. Ela trabalhava em um McDonald's no Ala Moana Center, em Honolulu. Ela adorava a vida na ilha. Os amigos diziam que Nancy se encantava com o pôr do sol no Pacífico. Parecia feliz, realizada. Mas ninguém imaginava que poucos meses depois, aquela alegria seria interrompida de uma forma trágica. Após mudar para o Havaí, em outubro de 1971, Nancy decidiu passar o Natal com a sua família em Arvada, Colorado, onde sua mãe e seus irmãos haviam se mudado após a morte do pai. Quando chegou em casa, Nancy foi recebida com festas. Seus irmãos lembram que ela estava radiante, bronzeada, sorridente, trazendo pequenas lembranças da ilha. A mãe dela preparou um jantar tradicional e a casa se encheu de vozes, risadas e cheiro de comida boa. Era uma reunião simples, mas cheia de amor. Segundo o relato da irmã Betty, aquele Natal foi especial e ao mesmo tempo estranho. Betty contou à People Magazine que Nancy parecia mais quieta e introspectiva do que o normal, o oposto da menina falante e animada que todos conheciam. Durante uma conversa à mesa, Nancy fez um comentário que deixou todos em silêncio. Ela disse algo como, abre aspas, às vezes sinto que algo ruim pode acontecer comigo, fecha aspas. A irmã respondeu brincando, tentando afastar o clima pesado, mas Nancy insistiu que sentia algo diferente. Ninguém imaginava que aquilo era um tipo de pressentimento. Pouco depois do Ano Novo,
Nancy se despediu da família para retornar ao Honolulu. Ela deu um forte abraço na mãe, prometendo escrever cartas e mandar fotos do mar azul do Havaí. Nos dias após o Natal, Nancy retornou para sua casa, sua rotina, mas imagino que para ela esses dias foram de transição entre o calor da família e a solidão do lar no Havaí. Só quem mora longe da família sabe, como que é difícil. Na manhã do dia 7 de janeiro de 1972, era uma tarde de verão em Honolulu. As palmeiras balançando suavemente ao vento, o calor já começando a pesar. No apartamento que Nancy e Jody dividiam em Waikiki, o silêncio rotineiro reinava. Nancy estava em casa, provavelmente cuidando de suas tarefas, talvez conversando com alguém ou simplesmente descansando. Por volta das primeiras horas da tarde, chegaram 2 homens, vendedores de cutelaria. Eles bateram à porta do apartamento. Nancy os atendeu, conversou com eles, talvez mostrando alguns itens ou avaliando a oferta. Jody, em outro cômodo, não fez corpo presente, talvez dormindo ou descansando. Depois que os vendedores saíram, Jody foi até o quarto para tirar uma soneca. Ela disse que acordou depois de um tempo e notou algo estranho, o som de água correndo no banheiro. Intrigada, ela se levantou, foi até o quarto de Nancy e viu a porta entreaberta. Ao empurrar a porta, o que viu foi uma cena que ninguém quer ver. Nancy estava no chão, coberta de sangue, estendida imóvel. A princípio, Jody ficou em choque. Por instantes, pensou que talvez fosse suicídio, mas logo percebeu que algo terrível aconteceu. Assustada, ela correu até os vizinhos, outro apartamento próximo, para pedir ajuda e ligar para a polícia. Suas mãos estavam tremendo e sua voz trêmula. Quando os policiais chegaram, constataram: Nancy havia sido esfaqueada. A investigação começou naquele momento, com detetives buscando pistas entre as facas de vendedores, resíduos de sangue nas toalhas e suposições sobre quem poderia ter cometido uma violência tão brutal. Os investigadores entenderam que aquilo não era um assalto comum, era pessoal. Alguém em quem ela confiava, o suficiente para deixar entrar no apartamento. Jody não conseguiu dizer exatamente quando o crime ocorreu. Ela lembrou que achou ter ouvido um grito por volta de 4h15 da tarde, cerca de 1 hora antes de descobrir o corpo. Até aquele momento em que o mundo parou no pequeno apartamento em Waikiki, ninguém sabia quem seria apontado décadas depois como suspeito. Nem que Nancy, com o seu sorriso aberto e sonhos à vista, descansava ali para sempre. A polícia de Honolulu iniciou uma investigação, interrogando os amigos, vizinhos e até os vendedores que haviam batido na porta naquele dia. Mas nenhuma pista concreta surgiu. O corpo de Nancy foi encaminhado para o médico legista. Os relatórios dizem que ela levou 63 facadas no total. As facadas estavam em várias partes do corpo: pescoço, peito, abdômen, costas e laterais. A causa fatal foi uma facada no coração, mas também haviam outras facadas letais, mas não imediatamente fatais. Não havia sinal de uso de drogas ou álcool no organismo dela. Não havia indício de agressão sexual, segundo fontes disponíveis. Enquanto essa tragédia acontecia no Havaí, a família de Nancy ainda não sabia de nada. Enquanto em Waikiki a polícia tentava entender o que havia acontecido com Nancy, a milhares de quilômetros dali a família Anderson vivia uma tarde aparentemente comum. A mãe de Nancy estava em casa na cozinha. O relógio marcava o fim da tarde, o mesmo horário em que no Havaí a vida da filha dela tinha sido tirada de forma brutal. Mas de repente algo aconteceu. Sem aviso, a mãe de Nancy deixou cair um porta-retrato que ficava sobre a mesa. A foto que caiu era justamente a de Nancy. No mesmo instante, ela gritou. Um grito vindo de um lugar que não se explica. Um grito da alma. Depois do grito, a casa ficou em silêncio.
A mãe de Nancy se sentou à mesa, tentando entender por que o porta-retrato tinha caído, por que sentiu aquele aperto no peito. O irmão Tom estava no quarto quando ouviu o telefone tocar na sala. Ele lembra que o toque do telefone soou diferente, mais longo, mais pesado. Quando a mãe atendeu, ele escutou o silêncio dela do outro lado da parede, e então um som que jamais esqueceu. Um choro que parecia não ter fim. Mais tarde, ela diria que sentiu que algo havia acontecido com a filha naquele momento. Horas depois, a notícia confirmou o que o coração de uma mãe já sabia. Nancy, infelizmente, estava morta. O irmão de Nancy contou esse episódio em entrevista anos depois, no documentário da People Magazine. Ele disse que nunca esqueceu o grito da mãe, nem o som do vidro quebrando no chão. Aquele instante, o porta-retrato caindo e a fotografia solta no chão virou um símbolo do elo que ainda unia Nancy à família. Mesmo a milhares de quilômetros de distância, o destino de alguma forma havia avisado, mas já era tarde demais. Nos dias seguintes, a família embarcou para o Havaí. Era janeiro de 1972 e as manchetes já começavam a circular sobre o crime brutal em Waikiki. Quando chegaram, foram recebidos por policiais e repórteres. A mãe de Nancy, ainda em choque, não conseguia olhar para o mar. Dizia que o som das ondas a fazia lembrar da filha sorrindo na praia, pouco tempo antes. O corpo de Nancy Anderson foi levado de volta para Michigan, sua terra natal, onde ela foi enterrada pela família. A mãe quis trazê-la de volta para casa porque o Havaí era o lugar dos sonhos de Nancy, mas Michigan era o lar. O inverno já cobria tudo em um manto branco. A cidade ficou em silêncio no dia do funeral. A mãe dela, de véu preto, segurava o mesmo porta-retrato que havia caído na cozinha dias antes. Ao redor, os vizinhos choravam, mas ninguém conseguia encontrar palavras. Depois do enterro, a vida da família Anderson nunca mais foi a mesma. A casa ficou diferente, as risadas de Nancy, as cartas dela do Havaí, o som da vitrola, tudo parecia coar no vazio. E, acima de tudo, restava uma pergunta que o tempo não apagava. Quem fez isso com Nancy? Do outro lado do país, a polícia de Honolulu ainda trabalhava dia e noite no caso. Detetives entrevistavam vizinhos, amigos, todo mundo que estava naquele prédio no dia, né, que aconteceu essa tragédia. Foram coletados amostras de sangue, impressão digitais, fios de cabelo. Mas era 1972, né? Então a tecnologia forense ainda estava engatinhando. As análises eram lentas e muitas provas ficaram guardadas em envelopes de papel pardo, arquivadas com o nome de Nancy Anderson. Os anos foram passando, novos detetives assumiram o caso e o nome de Nancy continuava lá, em uma prateleira de casos não resolvidos, o que os americanos chamam de cold case. A família escrevia cartas para o departamento de polícia perguntando se havia novidades, mas ano após ano a resposta sempre a mesma: ainda não. 50 anos se passaram e a investigação mudou de mãos várias vezes, até que uma nova geração de detetives decidiu olhar para o caso de novo, com algo que os antigos investigadores nunca tiveram: a genealogia genética. Um fio de cabelo, uma gota de sangue, uma tecnologia que cruza DNA com banco de dados familiares. O que parecia impossível em 1972 estava prestes a trazer o nome que a família Anderson esperou ouvir por meio século. Por 50 anos, o nome de Nancy Anderson ficou guardado em um arquivo esquecido entre centenas de outros casos sem solução. Mas em 2022, meio século depois, algo finalmente mudou. Uma equipe de investigadores do Departamento de Polícia de Honolulu decidiu reabrir o caso. Eles sabiam que as técnicas de DNA agora eram muito mais avançadas e que havia uma chance, mesmo que pequena, de encontrar o assassino. Em uma das caixas antigas encontraram amostras preservadas de sangue e cabelo da cena do crime.
Essas amostras foram enviadas para a análise mais moderna, né? E o DNA obtido foi comparado a milhões de perfis em bancos de dados públicos de genealogia. E o mesmo tipo de investigação que resolveu o caso do Golden State Killer. Não sei se vocês já ouviram falar, depois vocês comentem no nosso post para a gente saber. Por trás das máquinas dos tubos de ensaio das planilhas de DNA, há sempre pessoas, seres humanos com um propósito, e uma dessas pessoas é a Cici Moore. Cici não é policial, não é detetive. Ela é uma genealogista. Alguém que começou estudando árvores genealógicas por curiosidade, tentando entender as histórias escondidas nas famílias. Mas o que começou como um hobby virou um instrumento poderoso de justiça. Cici se tornou pioneira da genealogia genética forense, uma técnica que cruzou o DNA deixado em cenas de crime com perfis de familiares em bancos de dados públicos, permitindo identificar suspeitos mesmo décadas depois. Cici lidera o grupo chamado Parabon Nanolabs e foi responsável por ajudar em mais de 250 casos de assassinatos e estupros não resolvidos nos Estados Unidos. Em cada um deles, ela diz que tenta enxergar o rosto da vítima e lembrar que por trás das amostras há uma vida interrompida e uma família esperando por respostas. Quando a equipe do Havaí pediu ajuda no caso de Nancy Anderson, Cici sabia que não seria fácil. Eram 5 décadas de distâncias, provas antigas e fragmentadas, e o tempo sempre correndo contra, mas ela aceitou o desafio. Com uma amostra minúscula de DNA, Cici começou a rastrear os fios genéticos cruzando nomes, datas, árvores familiares e perfis de descendentes. Foram semanas de trabalho ininterrupto, até que um nome surgiu entre os ramos de uma árvore genealógica. Um nome que ninguém da família Anderson jamais tinha ouvido, mas que para Cici fazia todo sentido. O nome dele era Tudor Kirila Jr. Ele era romeno de nascimento, mas imigrou ainda jovem para os Estados Unidos, vivendo em diferentes estados ao longo dos anos. Na época do assassinato, em 1972, ele tinha cerca de 23 anos e morava próximo ao prédio de Nancy, em Waikiki, no Havaí. Após o crime, mudou-se para o continente e viveu em estados como Nevada e Flórida. Levando uma vida aparentemente normal, chegou a trabalhar em instituições educacionais e manteve um perfil discreto. Então esse foi o ponto de virada. Cici encaminhou os resultados, aos detetives de Honolulu e o DNA confirmou. O assassino de Nancy Anderson tinha finalmente um nome e um rosto. Em fevereiro de 2022, Cici Moore entregou o relatório oficial à polícia. O documento mostrava que o DNA encontrado no corpo de Nancy Anderson correspondia geneticamente à família de Tudor Kirila, o que o tornava o principal suspeito. Os detetives revisaram arquivos antigos e descobriram que Tudor havia morado em Honolulu exatamente na época do crime, em 1972. Naquele tempo, ele era assistente de professor na Universidade do Havaí e vivia a poucos quilômetros do prédio onde Nancy foi assassinada. Esse detalhe confirmou o que se suspeitava. Ele tinha oportunidade, idade compatível e proximidade com a vítima com base nesses indícios. O Departamento de Polícia de Honolulu entrou em contato com o Departamento de Polícia de Reno, em Nevada, onde Kirila morava desde os anos de 1980. Os investigadores de Reno ficaram encarregados de monitorar o suspeito sem levantar, bandeira, enquanto o Havaí obtinha um mandato para coletar o DNA dele. Em setembro de 2022, oficiais de Reno conseguiram uma amostra do DNA de Kirila. Segundo o relatório policial, o material foi coletado de um item pessoal descartado. Em alguns casos é um copo, um guardanapo, um canudo que ele tenha usado. Depois, essa amostra foi enviada para o laboratório forense no Havaí. Quando os resultados voltaram,
A confirmação foi total. O DNA de Tudor Kirila era compatível com o material genético encontrado na cena do crime de Nancy em 1972. Era a prova que faltava. O resultado em mãos, o estado do Havaí emitiu um mandado de prisão por homicídio em primeiro grau. Mas quando os policiais foram até a casa de Kirila em Reno, ele tentou tirar a própria vida. Foi encontrado ferido, levado às pressas para o hospital e ali ficou sob vigilância até se recuperar. Assim que ele recebeu alta, ele foi formalmente preso e iniciou-se o processo de extradição para o Havaí, que demorou alguns meses devido à sua idade e ao estado de saúde. Em 1º de dezembro de 2022, Tudor Kirila foi extraditado de Reno, Nevada, para Honolulu, Oahu. O homem acusado de matar Nancy Anderson há 50 anos desembarcou em solo havaiano, onde o tempo parecia ter parado, mas a justiça acabava de acelerar. Ele foi levado ao centro de detenção de Oahu, no Oahu Community Correctional Center, e permaneceu preso com fiança estipulada em 1 milhão. No tribunal, em sua primeira audiência em Honolulu, Kirila entrou virtualmente frágil, porém presente. Ele fez uma declaração de não culpado aos cargos de assassinato em 2º grau e homicídio em 1º grau. A acusação baseava-se principalmente em DNA. A correspondência do perfil genético encontrado na cena do crime de Nancy com o dele, a promotoria informava que aquela prova, aliada aos seus laços com o Havaí em 1972, tornava o caso sólido. Mas havia desafios. Kirila questionou a legalidade da coleta de amostras de saliva, afirmando que sua prisão ou a forma como foi feita violou seus direitos constitucionais. Enquanto isso, para a família de Nancy, foi um misto de alívio por finalmente ter um nome, porém uma angústia renovada, porque depois de meio século haveria mais garantias de julgamento ou intenção de confissão. Não haveria mais garantias de julgamento ou intenção de confissão. Durante as minhas pesquisas, eu não encontrei nada relacionado a Kirila e Nancy. A polícia nunca encontrou diários, mensagens ou testemunhos que pudessem explicar como o destino deles se encontrou, né? Todas as informações indicam que Nancy foi vítima de um ataque brutal, aleatório ou motivado por razões desconhecidas do criminoso. Mas como a vida é cheia de surpresa, o inesperado aconteceu. Em 25 de dezembro de 2023, Tudor Kirila faleceu no centro de detenção, vítima de sepsia, com outros fatores contribuindo como câncer de língua, diabetes, problemas renais e cardíacos. Sua morte colocou um fim na possibilidade de julgamento e condenação, mas para muitos da família Anderson foi um fechamento de um ciclo. Ele passou o último ano e meio da sua vida atrás das grades, sob custódia. Para os investigadores e para a justiça, restou o registro formal. Um indiciado, uma acusação, um processo que nunca chegou ao veredito. E para Nancy, finalmente, um nome. Mesmo que a sentença nunca viesse, a verdade e o reconhecimento foram dados. 51 anos. É o tempo que Nancy Anderson esperou, mesmo sem saber, para que a verdade finalmente fosse revelada. Meio século de silêncio, de perguntas sem respostas, de uma família que nunca deixou de amar. Tudor Kirila nunca será julgado formalmente, mas seu nome agora é reconhecido. Para a família de Nancy, o alívio não vem da sentença, mas da verdade. Eles finalmente sabem quem foi o responsável pelo assassinato que mudou suas vidas para sempre. E há algo profundamente humano nisso. A justiça às vezes demora, mas a ciência, a perseverança e a memória não falham. Eu fico pensando em Nancy, na menina que sonhava com o Havaí, no sorriso que nunca mais veremos. Mas também penso nos investigadores, na Cici Moore e em todos que nunca desistiram.
Eles ouviram a história dela, escutaram a verdade que o tempo tentava enterrar e deram voz quem não podia falar. No fim, talvez isso seja o que importa. Mesmo depois de tantos anos, mesmo depois de tanta dor, a memória de Nancy Anderson continuava viva. E nós lembramos, nós contamos histórias, nós honramos a vida dela. E isso que importa. Esse foi mais um episódio do Ouvidos do Crime. Obrigada por ouvir até aqui. Não esqueça de seguir o podcast no Spotify, Instagram. Agora também estamos no YouTube. Corre lá para acompanhar, né, os próximos casos de crimes reais. E deixe o seu comentário do que você achou do nosso episódio de hoje. Vou ficar muito feliz em compartilhar com vocês alguma dúvida. Espero vocês no próximo episódio.